Estamos repreendendo ali, queridos, todo o mal contra a nossa vida, contra a nossa casa. Não precisa fazer isso. Eu fico pensando, às vezes, nós que somos dizimistas, somos fiéis na obra do Senhor, a gente passa, às vezes, tanta dificuldade, né, tanto aperto. E qual o sentido que eu falo isso? Por exemplo, lá em casa, nós somos dizimistas, graças a Deus. Dizimistas fiéis. Eu tenho aí, todos uns 20 anos, graças a Deus, sou fiel com o Senhor. E esses dias para trás, chegou lá uma conta de água braba, né, quase R$800. Falei, e agora, né? O que está acontecendo com isso? Então, como se diz, quando fomos perceber, né, chamamos ali a Copasa, fomos perceber, nós vimos que tinha ali um vazamento, que estava ali sugando. Então, nós fomos lá, arrumamos a documentação, fomos lá na Copasa, né, ajeitamos tudo, e a conta foi dividida ali no meio, como diz a Copasa, vamos dividir o prejuízo, né? Então, assim, mas melhorou, tudo bem, né? Ainda não concordo com aquele valor, mas tudo bem, está na bênção. Aí eu fico pensando, se com a gente que nós somos dizimistas acontecem umas encrencas dessa, imagina quem é infiel com o Senhor, né? Imagina aquele que não está nem aí para as coisas de Deus e acaba vivendo, né, assim, uma vida. Som. Glória a Deus. Amém? Estão ouvindo bem aí? Amém. Então tá bom. Queridos, bem-vindos então ao nosso culto, né? Estava falando aí a respeito, às vezes quando o devorador vem a agir, eu fico pensando o incrédulo, tanto que sofre na mão do devorador, né? Misericórdia uma coisa dessa. Mas, como se diz, somos ensinados a andar com o Senhor, somos ensinados a sermos obedientes com o Senhor, e a gente não vai fazer as coisas por medo, nem por opressão e nem por obrigação, a gente faz por amor. Amém? Deus ama quem dá com alegria. Amém? Então hoje nós vamos estudar aí o Salmo 104, e quem já está aí no YouTube, né, o pessoal que já está conectado, eu vou convidar você aqui, cadê? Deixa eu achar aqui, ó, a compartilhar esta live com quem você ama, tá? Compartilhe aí com o grupo da família, grupo dos amigos, grupo da escola, tem grupo demais aí para você poder compartilhar, né? Nos status. O importante é você mandar para quem você ama. Você ama alguém? Prega o evangelho para essa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Enquanto isso, vamos abrir aí, Salmo 104, nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 1. É um salmo mais longo, mas nós vamos ler ele todo aqui, vai dar para a gente ler tranquilo aqui. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Bendiz a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, como Tu és
magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina. Pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão, na verdade, né, vamos ler direitinho aqui, obedecendo o acento, né? A tua repreensão, fugiram a voz do teu trovão e bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que lhes havias preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto elas têm as aves do céu, o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto da tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos, quanto à cegonha sua casa nos ciprestes, amém? Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispões as trevas e vem a noite na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, ele se recolhe e se acomoda nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho, para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das suas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. E se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com um só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, e eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos. Bendiz a minha alma ao Senhor. Aleluia. Amém? Louvado seja Deus. Esse aqui é o Salmo de número 104, que nós vamos refletir aqui nessa noite. Amém? Esse Salmo 104, queridos, ele é um hino magnífico, né, de celebração ao Senhor. É um hino que celebra a glória do Criador, que celebra também a grandeza extraordinária da criação. Então vocês podem observar aqui, quando a gente vai ler Gênesis, lá no primeiro capítulo, quando Deus está criando, aliás, as coisas, né, cada dia vai criando algo, o que acontece? O Salmo 104 ele vai trazer os detalhes. Primeiro, existem várias teorias. E se a terra sair do lugar? E claro, nós sabemos que a terra só tem a vida que nós conhecemos hoje, inclusive a nossa, por causa do posicionamento que ela se encontra no sistema solar. E não somente pelo posicionamento da terra, até pelos outros planetas também. Só para vocês entenderem o que é a grandeza de Deus. Só para vocês entenderem. Deus colocou a terra no lugar certinho que ela deveria estar para poder ter vida aqui. Está entendendo, queridos? Não tem vida em Marte, não tem vida em Plutão, não tem vida em nenhum outro planeta do sistema solar. E talvez não tenha vida
em mais nenhum lugar do universo. E se tiver, Deus trata com eles para lá, não é da nossa conta. Não existe intercâmbio, na linguagem da TV não existe crossover, não existe nada. Deus está tratando conosco aqui na Terra. Quando eu falo que até o posicionamento de outros planetas são importantes por causa da vida na Terra, meus queridos irmãos, no seguinte sentido, entenda, você pega ali o maior planeta do sistema solar, Júpiter, o gigante, né? Júpiter, gigantesco, um campo gravitacional imenso, muito maior do que aquilo que nós estamos acostumados aqui na Terra. E o que acontece? Júpiter, o campo gravitacional dele atrai asteroides, atrai objetos, né, corpos celestes que poderiam se chocar com a Terra. Então Júpiter sempre é bombardeado por asteroide e outros corpos celestes, porque Júpiter ele puxa. Eu gosto de ilustrar assim, às vezes eu falo para as crianças, que Júpiter é como fosse aquele irmão mais velho que está protegendo o menor. Então o planeta Júpiter, ele impede que a Terra receba pancada de meteoros aí quase todos os dias. Tudo isso quem fez? Obra do acaso? Tem que ter uma fé imensa para poder achar que isso é obra do acaso. Não tem jeito. Tudo é Deus, irmãos. Tudo é o Senhor que faz. Não tem jeito, né? Então o salmista ele vai contemplar tudo isso, essa criação. Ele não está adorando a criação, ele está contemplando a criação e falando da grandeza de Deus através daquilo que Deus fez. E sem dúvida, o escritor desse salmo, ele tinha em mente, claro, Gênesis capítulo 1, quando ele escreveu. E ele trouxe detalhes que o Senhor inspirou o coração dele para poder trazer. Então, inclusive a criação do homem e da mulher, que, irmãos, você já parava para pensar a potência que nós somos? Só para a gente poder estar aqui, até a coisa que o ser humano cria, até isso Deus compartilhou. Gente, olha o que é o sistema nosso de olhar, de ouvir, de pensar. Para eu poder falar algo aqui, uma palavra foi gerada aqui na minha mente, aqui em milionésimos de milésimos de segundos, já sai assim, ó. A gente enxergando tudo bonitinho, coloridinho, tudo certinho, ouvindo, né? Enquanto nós estamos aqui, você pode falar assim, deixa eu parar minha respiração. Você até consegue, mas ninguém vai conseguir falar, deixa eu parar meu intestino aqui, deixa eu fazer meu coração parar. Está tudo funcionando, tem uma máquina funcionando na gente aqui, ó. Tudo isso não é obra do acaso, não, irmãos. Tudo isso é a mão do Criador. E que Deus seja louvado por isso. Então o salmista ele começa exaltando ao Senhor pela luz, né, que Deus cria. Quando Deus ele firma, porque em Gênesis a gente observa no texto que Deus ali ele não está criando o sol naquele momento. Deus ele está fazendo ter luz na terra. Está entendendo, queridos? Por algum motivo, a terra estava ali sem forma, vazia, estava em trevas. Então Deus ele faz essa luz vir. Então, ele começa a contemplar, mas ao mesmo tempo ele contempla ali não somente essa luz na terra, mas ele contempla a criação do que é o sol. Gente, o que é isso? E olha onde é que a terra está numa posição, por mais que aqui na nossa região nós temos um sol quente, né, pelo posicionamento geográfico, mas nós estamos numa situação que a luz solar ela é boa para a gente, claro, com moderação, né? Ela é boa para a natureza. Dependendo da planta que você for colocar, se ela não tomar uma luz solar ali, ela morre. Nós precisamos de luz solar, parece que é vitamina D, né? Vem na luz solar. Então, sim, queridos, Deus ele é perfeito, ele é maravilhoso. Outra coisa, o salmista vai exaltar aqui a separação entre as águas debaixo do firmamento e sobre o firmamento. O que é isso? As águas que nós conhecemos aqui, o mar,
os rios, os córregos, né? As águas aqui na terra, e a água que fica no céu. Qual que é a água que fica no céu? As nuvens. As nuvens, a nuvem é água, em estado gasoso. Por isso que chove. Né? Chega um momento que ela vai, como é que vai condensando, né? Entra no estado de condensação. Estou começando a lembrar prestar atenção na escola de vez em quando, nessas aulas. Estado de condensação e começa a chover. Então, até nisso, Deus separa essas águas. Por quê? Se Deus resolver descer todas as nuvens do planeta inteiro, nós vamos ter sérios problemas. Eu não vou dizer que o planeta todo vai ficar debaixo d'água, porque no dilúvio não foi apenas águas das nuvens. No dilúvio explodiram águas também que havia debaixo da terra. Então tem muita água nessa terra. E é assim, meus queridos, e Deus coloca ali a divisa. Aí você vai falar assim, mas pastor, a gente não fica vendo aí as águas inundando casa. Então quer dizer, tem um negócio errado? Tem. O ser humano foi lá e construiu de forma errada. Construiu de forma errada, não tem jeito. Nós temos um rio que passa a 300 metros daqui. Porém, na atual conjuntura geográfica da nossa cidade aqui, é muito difícil o rio Coxá chegar aqui na rua aqui, né? Chegou aonde já? Sei. Até ali, né? Mas não causou danos. Mas para ele chegar aqui na porta da igreja aqui, é só se Deus deixar mesmo, né? Porque querendo ou não, pelo que eu pude observar, na nossa cidade não tem casa beira-rio, né? Casa ali encostada na margem e tal, aquela coisa toda. Né? Pelo que eu observei, se tiver, eu nunca passei e vi. As casas são um pouco mais afastadas. Mas hoje em dia, as pessoas estão construindo muito próximo dos rios, próximo de praias. São lugares que a natureza vive em movimentação. Depois nós vamos falar sobre isso aqui, esse desequilíbrio da natureza. Né? Porque o salmista está contemplando uma natureza que, no nosso atual contexto, esse problema que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, a gente não pode nem pensar assim, não dá nem para contemplar que a natureza está nervosa. Mas a natureza não foi criada desregulada desse jeito. A natureza não foi criada nessa fúria. A natureza também está sofrendo por causa da entrada do pecado no mundo. Vocês estão entendendo, queridos? A natureza também está agonizando, ela está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Ela está aguardando Jesus vir trazer o juízo também. Deus não criou os animais para ficar um comendo o outro, não. Foram criados, nós somos criados inicialmente para sermos o quê? Para comermos dos vegetais, os frutos, os legumes, etc. Na atual conjuntura, como que o homem se tornou carnívoro? Depois do dilúvio, as condições climáticas da terra mudaram e o homem passou a depender de proteínas oriundas de uma dieta de consumo de carne animal. Então, quer dizer, e nós vemos ali a permissão de Deus para a gente poder fazer isso. Então, hoje em dia, mas tudo isso porque o pecado ele entra no mundo, que nós fomos criados perfeitos. Nós não fomos criados com falta de vitamina e proteína. Então, as condições climáticas, geográficas e etc. E por aí vai. Mas a natureza, ela é boa. O projeto de Deus sempre será bom. E ele vai ser restaurado. Tudo que foi destruído, Deus vai restaurar. Depois, né, da separação das águas, vem a separação entre a terra e a água. Os continentes. Falar, aqui é terra, aqui é água. Está entendendo, queridos? Aqui que a gente conhece hoje. Então Deus ele preparou o mundo para nós podermos habitar aqui, sermos mordomos aqui neste lugar. Depois também o salmista vai falar da criação da vegetação. Tá? E dessa criação da vegetação, ele vai falar a partir do verso 19, do sol e da lua que marcam o dia, e a importância que é a noite, a importância que é o dia.
A criação dos seres terrestres e também dos seres marinhos. Os peixes e tudo quanto é tipo de vida que existe no mar, que às vezes somos surpreendidos com algumas coisas que aparecem do mar, né? Às vezes fala assim, poxa, apareceu um peixe aqui, apareceu um crustáceo aqui que a gente nunca tinha visto. Então tem tanta coisa ainda. O homem ele tem uma sonda com uma câmera lá em Marte. Eu gosto demais. Né? Essa semana passada eu não vi, nem nessa ainda, publicações, né, dos perfis que postam fotos e vídeos lá de Marte. É muito legal, parece que a gente está lá naquele planeta, né? Até a cor ambiente, assim, ela é diferente, é um trem mais vermelhado mesmo, mas parece mais embaçado, né? Um trem esquisito, né? E parece que um deserto, assim, mas eu acho legal pra caramba, eu me sinto lá, vendo aquelas imagens, a gente fica curioso. Todo mundo acha que cresceu curioso, como será que é Marte, né? Você não vê uma árvore naquele lugar, só pedra e terra lá, uma formação, assim, algumas coisas parecem aqui, outras não, tal, não tem nada lá de bonito lá naquele lugar, né? Parece um lugar destruído por guerra. Mas, então nós temos uma sonda em Marte, mas nós não conhecemos o que tem debaixo das nossas águas. E vou dizer mais, nós não conhecemos nem o que tem na floresta amazônica. Não conhece mesmo. Ah, que isso, pastor? O satélite passa lá todo dia, mapeia, você vê que está por cima da copa das árvores lá de baixo. Você também não sabe. Tem lugares que foram intocáveis. E tomara que continue assim. Né? Deus abençoe, continua assim. Não é só a Amazônia, não. Outros lugares aí do nosso incrível e lindo planeta Terra. Amém? Então o salmista ele vai falar disso, ele vai falar da grandeza da criação de Deus. E o Salmo ele declara que o nosso Deus ele é extremamente grandioso. Ele é grandioso, irmãos. Deus ele não desenhou, ele não contratou mão de obra. A grandiosidade dele é demais. É só palavras saindo da boca de Deus e coisas acontecendo. Outro detalhe que o salmista vai falar, que Deus também ele é sábio. Lá no versículo 24, ele vai falar da sabedoria. Gente, entenda, olha a perfeição disso aqui. Olha a perfeição. Tudo que está corrompido aqui nessa terra foi por causa do pecado. E mesmo assim, pela misericórdia de Deus, olha como que a gente ainda vive bem ainda. É ou não é? Olha como que funciona o nosso sistema de água. Olha como que funciona o nosso sistema de alimentação. Coisas invisíveis que estão debaixo da terra fazem plantas crescerem para sustentar animais de corte, para sustentar lavouras, para a gente poder alimentar. E Deus ele é generoso, como fala no versículo 27. Então, como eu disse para os irmãos, apesar da criação estar sofrendo a servidão por causa da queda do homem, está lá em Romanos, capítulo 8, a partir do verso 18. O que acontece? Nós ainda vivemos em um universo maravilhoso, cujo funcionamento é regido por leis divinamente ordenadas e tão extraordinárias que podemos enviar pessoas na Lua e trazer de volta. Está entendendo? Inclusive, né, um dos astronautas que foi à Lua, ele era um crente presbiteriano e ao chegar na Lua, vocês conhecem essa história? É verdadeira. A primeira coisa que ele fez, sabe o que foi? Celebrou a ceia do Senhor lá na Lua, com pão e com vinho. Fez uma ceia. Não me lembro o nome dele aqui agora, mas depois vocês podem pesquisar. Primeira coisa foi fazer uma ceia lá na Lua. Claro, né, queridos? Eles não botaram uma mesa lá na Lua, dentro da nave. Amém? Dentro da nave. Ó, comeram o pãozinho, o vinho. Glorificar o nome do Senhor. Amém? Então, assim, coisa assim maravilhosa, né? Os cientistas, eles podem usar um telescópio ou um microscópio, equipamento de raio-x, ultrassonografia, e aquilo que eles veem são as maravilhas da criação de Deus. Vamos pegar um exemplo
é a concepção de uma criança. A mãe começa a gerar uma criança. Como se diz, é um trem que a gente não consegue nem ver. É um trenzinho assim, ó. A gente nem vê. Aí, de repente, aquilo ali começa a crescer, começa a nascer o osso ali, cara. Junto com os ossos vem células, nervos, né? Coração, cérebro. Aquele fetozinho, um trenzinho desse tamanho já tá pensando, né? Alguma coisa ali, já tem neurônio, já tem coisa acontecendo ali. Aí vai crescendo e além de braço, perna, cabeça, vai crescendo coisa por dentro ainda, tudo dentro da mulher. Ô, gente, como não glorificar o Senhor vendo um negócio desse? E Deus vendo a gente, e Deus cuidando da gente, quando a gente, o salmista fala, Salmo 139, que Deus ele já cuidava dele quando ele ainda era, como é que fala? Informe, sem forma, né? Informe, quando a mãe dele nem sabia que ele existia. Já está lá cuidando. Que coisa, né? Aquilo ali vai crescendo, crescendo e nasce. A gente nasce. Fico pensando, eu comecei de jeito e nasci com 5 quilos. Quando minha mãe fez o parto cesáreo, né? Lógico, coitado. Parece que tiraram literalmente um peso dela. E vou falar com vocês, que bebê bonito que eu era. E não é eu que afirmo isso não, hein? Meu tio ficou... Nada, todo mundo... Meu tio fala que ficou de segurança no hospital com medo dos outros me roubar. Vou pôr uma foto minha aqui uma hora aqui. Vou falar para minha mãe estiver assistindo. Ela está assistindo lá, minha mãe está assistindo. Depois só manda aquela foto minha, mãe, por favor. Eu vou pôr no grupo da igreja. Pode mandar. Vocês vão ver que bebezão bonito. Fala, nossa, esse aí, bonito até hoje, né? Então, assim, olha o que Deus faz, né, gente? E nada é por acaso. E ali, enquanto nós estamos ouvindo a nossa mãe, está sendo embutido na gente não somente órgãos, não somente, como é que fala? Assim, coisas físicas, mas está sendo embutido ali temperamento, está sendo embutido ali um montão de coisas, um DNA que é seu, só seu, é único, né? Em alguns casos, a criança tem um sangue diferente da mãe, né? Diferente da mãe, é um trem meio, é um mistério, né, queridos? É um mistério. Inclusive, irmão João Paulo, no mistério da live aí, João, o pessoal tá falando aqui que tá com problema no sinal aí, depois você dá um confere o que é aí para nós, por favor. João Paulo é o cara que arruma tudo. Acho que ele já restabeleceu lá. Oi? Nossa, Deus, tem mais essa aí. Aí o bebê nasce e do nada a mãe começa a gerar leite. O sangue que vira leite, vai para você ver. Parece mágica, né, irmãos? Mas não é mágica. É a máquina que Deus criou. Amém? Vai para você ver que situação, né? Como não glorificar o Senhor por causa disso? Como não glorificar o Senhor? Né? Não tem jeito, irmãos. Então o universo ele é maravilhoso. Olha a gravidade. Se mexesse pouca coisa na gravidade, o trem já não ia prestar. É por causa da gravidade. Não é só para a gente ficar em pé no chão, nessas coisas, não. Até pelo funcionamento do nosso corpo. Se mexer na gravidade, nós vamos. Aí você já viu, fulano vomitou até as tripas, desculpa o exemplo, realmente. Você vai comer, a comida não vai nem descer, né? Vai ficar voltando. Então, assim, queridos, Deus é bom, né? Que maravilha isso daí. Então, tudo é coisa de Deus. E fora os pequenininhos, né? Você põe no microscópio, você vai vendo que situação. Cada célula.
cada fungo, tudo. Que maravilha, né? Aquilo ali, se não for um projeto de Deus, não tem jeito. Então esse rei, ele é tão grandioso que para ele criar os céus foi tão fácil quanto armar uma tenda. Eu acho que é mais difícil montar a barraca para o Manaim do que criar tudo que Deus criou. Ué. Deus, acho que a gente tem mais dificuldade com isso do que Deus criando as coisas, de tão grande que Deus é, de tão maravilhoso, né? E apesar da terra estar suspensa sobre nada, inclusive, irmãos, olha esse texto de Jó 26. Abre sua Bíblia aí. Jó 26. Se não me falha a memória, Galileu Galilei, foi ele que fez, que afirmou que a terra, ela está suspensa. Não é, Eliane? Você que está com a mente fresca lá do desfile, se não me falha que a memória, eu não tenho obrigação nenhuma de saber. Gravidade é Newton, mas até as pesos Galileu Galilei. Jó 26. Só que aquilo que a ciência veio descobrir, né? Aquilo que a ciência veio descobrir sobre a Terra, o livro mais antigo da Bíblia, que é o livro de Jó, já falava. O que Jó fala? Que, versículo de número, 7. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Então quer dizer, Jó já tinha falado que Deus mostrou para ele que a terra, não tem nada segurando a terra. Nada. Ela paira no nada. Está entendendo? E o interessante, falar, minha terra é redonda. Olha interessante, o versículo 10. Traçou um círculo à superfície das águas até os confins da luz e das trevas. Está vendo? Está vendo que situação? Então assim, queridos, amém, glória a Deus pela ciência, a ciência é de Deus. A ciência não é pecado não, irmãos. Gente, eu acho o ser humano incrível. O ser humano é incrível, não é à toa que é imagem e semelhança do Senhor. Aqui, eu acabei de tomar um remédio ali, ó, para dor de cabeça. A minha fé está pequena? Não está. Eu vou tomar um remédio, está lá a medida certinha daquele remédio, que vai tocar no lugar que está dolorido. Esse remédio ele não vai sarar minha dor de ouvido, não vai sarar a dor no dedinho do pé, ele vai melhorar a dor de cabeça. Quem criou isso? O ser humano. E quem deu essa inteligência para o ser humano? Foi Deus. Olha o avião, irmãos. Experiência boa para quem já viajou de avião. Você está ali voando, aquele tem ali, foi, poxa vida, olha o que Deus permite. Você acha que eu fico lembrando de Santos Dumont? Eu até lembro dele, em segundo, terceiro plano. Olha o que Deus faz aqui, meu. Você está doido? Eu não vou longe não, coisa simples da vida. Um dia, eu estava, assim, lá meio injuriado, lá em casa, era um feriado. Aí 2 irmãos aqui da igreja, eu fico brincando com eles, 2 miliantes me ligaram. Pastor, você está fazendo o quê? Falei, moço, estou aqui meio injuriado aqui e tal. Não, vão ali no Rio. Ele falou, nem, mas não vou. Não, vão lá. Nós comprou até 1 quilo de linguiça para assar. Oh, meu Deus do céu. Olha o lugar que nós fomos, debaixo da ponte de Pitarama. Aquela ponte do asfalto ali. De boa, chegamos lá, só nós lá, tal, eu mais 2 irmãos. Rapidinho eles acenderam uma churrasqueirinha lá e fomos comer a linguiça. Irmãos, aquela água maravilhosa, aquele rio Carinhã limpinho, que calorão.
e tal, e eu entrei nessa água e comecei a jogar essa água para o alto. Glória a Deus, e fiquei uns 10 minutos glorificando ao Senhor. Aí na hora que eu terminei, estou vendo um povo lá do outro lado, rachando de rir, falei, aquele homem deve estar doido. Eu não tinha visto, não. E os meninos rindo, é glória a Deus mesmo, vou continuar. Porque Deus é bom demais, uns trem que alegre, agora é um lugar simples. Né? Quem que vai querer ficar indo debaixo de ponte, moço? Quieto. Tem simples, tem bestada, assim, do nada, e Deus alegra a gente. Porque de tão bonito que é, e a gente tem que cuidar. Eu sempre falo, eu acho que Montalvânia ainda é muito descuidada com os recursos naturais. Eu ainda acho. De vez em quando a gente vê um esgoto descendo em rio aqui e tal, mas eu sempre falo com as pessoas aí fora, falo, gente, Rio Coxá aqui, ó, quando está tudo funcionando bonitinho, você pode meter o bocão na água ali e beber. Sem problema nenhum. Todo mundo gosta. Todo mundo gosta da nossa natureza aqui. A gente tem que cuidar. Porque quando o homem, Deus dá o domínio do homem na natureza, não é para destruir. Não é para destruir. Não é para ficar igual retardado cultuando a natureza, não. Mas não é para destruir a natureza. Você pode explorar da natureza, mas cuidando dela. Está entendendo? Cuidando. Tá? Quando Deus ele criou a terra, estava envolta em águas, como se fosse o seu manto, né? A água toda ali cobrindo a terra. Era só aquela bola azul que Deus fez, né? Mas com uma ordem dele, essas águas fugiram, bateram em retirada, colocaram seu devido lugar e não ousaram ir além dos limites estabelecidos. E por meio de toda essa atividade criadora, o Senhor revelou-se seu poder e também a sua glória. Então, quando Deus ele ordena que essas águas recuem, essas águas foram para debaixo da terra, essas águas viraram nuvens, né, para a gente poder conhecer esse mundo que a gente vive. Tudo debaixo de uma ordem do Senhor. Amém? Sabe por que Deus fez tudo isso? Porque Deus ele é bom, irmãos. Ele é bom. Ele é generoso conosco. E Deus ele não deu corda no relógio da criação e deixou lá, ó, ele funcionando aí. Na hora que a corda acabar, é pronto, né? Não. Além de Deus fazer tudo, Deus se fez participante ali. Né? E o tempo verbal empregado indica que Deus ele está trabalhando de modo constante, isso no texto original, suprindo as necessidades das suas criaturas. Quando fala assim, ó, o leãozinho, ele sai à procura ali do seu alimento. É Deus que sustenta. Eu não vou dizer que sai andando anjo de noite e fala, toma aqui, cadê? Deixa eu pôr uma raçãozinha para você aqui, outra aqui para você. Não é isso. Mas Deus fez a natureza toda para que os animais também tenham o seu sustento. Você não vê passarinho aí no seu habitat natural, tá? No habitat natural aí, morrendo de fome. Você vê passarinho morrendo de fome? Passarinho morre de fome. Né? O cachorro da rua para morrer porque não é lugar dele lá na rua. Passarinho para morrer de um tanto de coisa aí. Você vê caído no chão, ele adoeceu, né? Deu a hora dele também, teve um acidente, morreu, mas ele não vai morrer de fome. E por aí vai. É o ciclo, né, que foi criado. Mesmo com o pecado desfigurando a natureza, Deus, com a sua generosidade, com a sua misericórdia, ele trabalha de forma constante para sustentar todas as criaturas aqui nessa terra. E observa a ênfase no versículo 10, tanto sobre a água, tanto das fontes, né, quanto também da chuva. A ênfase que dá nos versículos 10, versículos 13. Lembrando que a água sempre será um bem precioso em todos os lugares, mas no Oriente Médio, tá? No Oriente Médio, a água ela é ainda mais preciosa porque existe uma escassez. Está entendendo? Olha aqui que fala aqui, ó, os montes, no versículo 13, é uma referência às regiões mais elevadas, onde crescem as lavouras de cereais, conforme nós vamos ver Salmo 76, 16, Deuteronômio 11, a partir do verso 10. E Deus, então, ele não apenas provê água para a vegetação, água para molhar as plantas, mas também alimento
para as aves, para os animais, para os peixes. As plantas e os animais, eles suprem o alimento necessário para os seres humanos. Gente, você pode pensar, se eu passou, tem gente passando fome neste momento. Sabe por que está passando fome? Por causa da corrupção humana. Você está entendendo? Não é porque falta... Gente, olha o tamanho dessa terra. Dá para dar comida para todo mundo. Só a comida que a gente joga fora todo dia, aqui na América. Uma vez eu vi um estudo que nos Estados Unidos, só as comidas jogadas fora, numa rede de lanchonete, não sei se é a McDonald's, sustentaria não sei quantos países da África. Só o que joga fora. Sabe aquela comida que você deixa no prato? Ai, enchi. Como o oi maior que a barriga. Só aquela comida que você deixa ali, vai juntando, você sustenta, ó, muitos lugares. Está entendendo? A gente sempre tem mais do que a gente deveria ter, ou desperdiça. Eu odeio desperdício, irmãos. Eu detesto desperdício. Ninguém tem que ter o olho maior que a barriga, não. Como diz, não sei se vocês usam esse provérbio aqui, para baixo. Minha mãe falou isso a vida inteira na cabeça da gente. Eu, para me deixar uma comida no prato, tem que estar acontecendo duas coisas. Ou eu estou passando mal, ou eu passei mal, ou alguém botou comida para mim, botou muita comida. Por isso que eu tenho dificuldade com PF, né? Quando alguém vai servir para mim. Quando eu ia lá na irmã antiga, né? Eu ia ditando para ela, tia, só um tiquinho, mas assim, para não largar, né, tia? Acho que eu nunca larguei. E é assim. Eu ensino lá em casa, aquela coisa toda, você come o suficiente. Não é um desperdício. Eu fico com uma pena, você chega na escola, uma merenda tão gostosa, que é tanto de comida, que os meninos largam, aquela coisa toda, né? Então, é complicado. E nessas lanchonetes, restaurantes, eu gosto daqueles restaurantes que tá lá, comida X, se largar no prato, paga tanto. Eu gosto daquele lá, viu? Eu gosto. Eu gosto desse tipo de restaurante, porque dói no bolso, né? Dói no bolso. Então, assim, é ruim tudo isso, né? E a gente tem que evitar. Se nós fôssemos justos, ninguém passaria fome nesse mundo. Ninguém. Viu? Ninguém. Tem tudo aí para a gente poder viver bem, porque Deus ele é generoso conosco. Nós vamos ver no Salmo também, falando do vinho, do azeite e do pão, que eram alimentos básicos nos tempos bíblicos. O vinho, né, que a gente pensa assim, poxa, então o povo deitava o queixo no vinho, todo mundo vivia bêbado. Não, irmãos. Parece contraditório. Deus dando cachaça para os outros. Eu não gosto dessa ideia que muitos falam, não, pode beber, só não pode embriagar. Tem muito crente nessa daí. Não entra nessa, não. Não, é uma tacinha de vinho com a minha esposa, com o meu esposo, sai fora disso. Eu não conheço ninguém cheio do Espírito Santo, verdadeiramente, que tem esse tipo de vida. Está entendendo? Sempre vai ter um problema. Então vamos tomar cuidado com más interpretações e tal, né? O vinho, ele era diluído na água. Até o vinho que Jesus fez, gente. Por exemplo, o pessoal fala assim, Jesus fez um vinho lá e o povo se alegrou e elogiou. Jesus deu cachaça para os outros. Vocês conseguem acreditar nisso? Sendo que lá em Levítico vai falar que o sacerdote, ele é proibido de beber vinho, bebida forte, bebida fermentada. Será que o próprio Deus vai dar esse mau exemplo? Seria como se Jesus falasse, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Seria assim, né? Eu até gosto de ilustrar. Jesus poderia ter feito uma fanta uva para aquele povo lá. Claro que na Bíblia não vai estar escrito que Jesus fez uma fanta uva. Jesus pode ter servido uma fanta uva para eles lá no copo e eles bebendo aquele tempo. Nossa, isso aqui, eles vão chamar de quê? De vinho. Eles iriam chamar de vinho. Vocês estão entendendo, queridos? Olha, vocês acham... Deixa eu falar com vocês um negócio. Quebrar paradigma aqui. Nós participamos da ceia com vinho. Vinho mesmo. Não é que suco, não. Não é suco de uva, não. Está escrito na garrafa, vinho. Mas não é fermentado. Não tem álcool. Amém? Muita sabedoria. Não tem álcool. E se Jesus tivesse servido aquele aliança lá então? O que a gente participa. O povo endoidar também?
e tinha vários níveis de fermentação, diluição e uma série de coisas. Um dia a gente pode trazer um estudo sobre vinho. Eu já trouxe um estudo sobre vinho aqui. Eu me lembro que nós estávamos estudando Gênesis, aí falou lá que Noé encheu a cara, né, de vinho lá, ficou bêbado. Aí nisso aqui eu trouxe um estudo sobre o vinho. Qualquer dia a gente pode trazer de novo. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu estou fora de vinho e de bebida alcoólica. Estou fora, né, não dá. Né, estava falando aqui esses dias, os irmãos que já mexeram com bebida alcoólica sabem, é um golinho para você chamar o outro. Entendeu? O álcool não dá para brincar com álcool não. Né? Era uva amassada, pura. Uhum. É o suco, mas é o vinho mesmo. Né? Aí o vinho que a gente pensa em o vinho do boteco é o vinho fermentado, alcoólico. Né? Eles prepararam ele para ser daquele jeito. O suco da ceia, por exemplo, aquele vinho Aurora que a gente compra ele, ou o suco Aurora, como você quiser falar, se você deixa ele na geladeira um mês aberto, ele fica fermentado. Ué. E vou contar a vocês um negócio. Às vezes, quando eu vou servir uma ceia, às vezes eu chego aqui na cozinha da igreja, tem lá um vinho na geladeira. E como eu não sei a data que ele foi aberto, eu preciso servir uma ceia. Eu bebo dele antes, eu experimento ele. Se ele está fermentado ou não. Já pensou, eu levo, né? Dependendo eu, particularmente, se eu tomar um copinho daquele do cálice da ceia de vinho, eu fico bêbado. Minha resistência com álcool hoje ela é 0. Eu fico bêbado. Eu dou uma experimentada. A pessoa leva uma ceia lá, o irmão termina a ceia. Pastor, eu tô achando que eu estou de fogo. Já pensou? Não dá, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então, assim, o vinho, ele era diluído na água e a embriaguez era considerada inaceitável. Temos aqui alguns textos. Juízes 9:13, Eclesiastes 10:19. O vinho, o azeite e a água são símbolos do Espírito Santo na Bíblia. Efésios 5:18. Vocês lembram que vai falar para nós nos embriagarmos, nos enchermos de quê? Do Espírito Santo. Amém? E em muitos outros textos na Bíblia nós vamos encontrar o vinho como um símbolo do Espírito Santo. O vinho novo. O que mais? Enquanto o pão, ele se refere ao sustento provido pela palavra de Deus. Jesus, por exemplo, é chamado de pão que desceu do céu. Vocês estão entendendo isso, queridos? Então nós vamos ver aqui alguns exemplos, né? Tem Mateus capítulo 4, verso 4 aí também. E a natureza, irmãos, ela é repleta de verdades espirituais que Deus deixou gravada nas suas páginas. Repleta, repleta, repleta. O salmista vai, como eu adiantei, ele vai destacar a questão do sol e da lua, né? Olha, você vê a importância, o sol e a lua determinam ali a nossa data, o seu posicionamento, vai determinando. O calendário religioso hebraico era elaborado em torno das estações do ano, conforme a gente vê lá em Levítico 23. E também havia comemorações mensais e especiais, tá? E sem o ciclo do dia e da noite, a sequência das estações, a vida ela cessaria. Se a terra fosse o tempo todo verão, não ia dar certo. Se ela fosse o tempo todo o inverno, não ia dar certo. Está entendendo? Repara para vocês verem, nós agora estamos no turno da noite na Terra. Mas lá na China, no Japão, na Austrália, por exemplo, agora deve ser o quê? De 6 a 9 horas da manhã. Então agora é o momento do nosso lado aqui dar uma esfriada e lá vai esquentar um tiquinho. Depois chega a nossa vez de novo. Como diz um músico, né? O sol nasce para todos, só não sabe que não quer. Então assim, irmãos, Deus é muito bom, tá? Deus é muito bom. Como fala em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A criação ela toda se volta para o Senhor na expectativa de que Ele supra as suas necessidades, o que Ele faz com muita generosidade. Porém, os seres humanos criados à imagem de Deus acreditam que pode se virar por sua própria conta,
No entanto, Deus provê até o ar que respiramos. E quando determina o momento da nossa respiração cessar, a vida chega no fim. Está vendo? Está tudo contadinho, né, irmãos? Gênesis 2:7, Eclesiastes 12:7. É importante ir anotando essas referências para ler em casa depois. Então, no primeiro dia, nós vamos ver o Espírito Santo de Deus. Lá no primeiro dia da criação, ele se movia sobre as águas, o Espírito de Deus. E esse mesmo Espírito dá nova vida à criação quando também o inverno termina. A gente não tem muita noção, até tem, né? Tem muita vegetação durante o inverno, ela cessa. Tem umas árvores e parece que até morreu durante o inverno. Aí na hora que sai o inverno, vem a primavera, dá uma chuvadinha, aquela árvore ganha a vida de novo. Agora, aqueles lugares que tem neve, por exemplo, né? Fica tudo coberto de neve lá no Alasca, lá no Canadá. E é tão interessante, né? Durante o inverno, de vez em quando eu tiro uns prints. Eu sou muito curioso, assim. Teve um dia que a temperatura em Montalvânia estava mais baixa que no Alasca. Eu olhei no aplicativo. Por quê? Montalvânia estava ali com, parece que, um dia que fez aí 15 graus, que a gente está todo mundo se sentindo congelado, né? Eu morava em cidade que já fez 4, 5, né? Eu adoro, gosto demais, de noite, né? Para dormir. Bom demais, né? Friozinho, né? E no Alasca estava lá 22 graus. Eu falei, perdeu o Alasca, Montalvânia está mais frio. Desse jeito. O Espírito também, queridos, o Espírito Santo, ele também provê vida e o poder da igreja, a nova criação de Deus, amém? Do mesmo jeito que Deus, ele retoma a vida ali da natureza, depois ali do inverno, apesar que o inverno também traz outros tipos de vida, Deus, ele nos dá a vida quando nós recebemos Jesus, quando nós entramos ali para a igreja, fazemos parte do corpo de Cristo, quando nós nascemos de novo. E a humanidade, ela aprendeu a controlar boa parte da natureza. O ser humano controla um monte de coisa, mas as questões de vida ou morte ainda se encontram nas mãos de Deus. O ser humano está tentando controlar as nuvens, nunca conseguiu, e não tem a menor ideia de como consegue fazer isso. O ser humano, a gente fala assim, o fulano está sadio demais. Quantas e quantas pessoas saíram de um consultório médico, seu exame deu tudo certinho, tudo beleza, o eletro, a ressonância, deu tudo certo. Aí passa poucas horas, morre. Vai entender? Essas coisas estão todas debaixo da dependência do Senhor. Amém? E por fim, queridos, nós vamos ver no nosso Salmo 104, a sabedoria de Deus também exaltada. Quer estudemos as formas, seja as minúsculas, as formas de vida minúsculas, né, do que a gente vê no microscópio, as invisíveis a olho nu. A gente pode estudar a fauna, a flora, a vida humana, uma infinidade de coisas. A diversidade da criação, ela sempre será admirável. A gente fala, inclusive nós vamos estar até orando, né? Depois pelo Magdiel da Nayane, ele teve um contato com a bactéria, lá foi internar de novo, a bactéria no sangue, né? Tem que colocar na oração, está lá internado. Então a gente pensa na bactéria, fala, não, a bactéria arrebenta, mas nós precisamos de algumas bactérias também. Tem bactérias que existem no nosso intestino, que em falta delas a gente corre risco até de vida, a gente pode até morrer. Sabia? Tem as bactérias boas, assim como as ruins. Tem bactéria, por exemplo, que é boa, por exemplo, para o cachorro, e que para o ser humano é um veneno. E tem bactéria que é do ser humano e for para o cachorro também, para ele é um veneno também. Então, assim, é uma diversidade muito grande. Deus, ele poderia ter criado esse mundo sem graça, preto e branco, né, sem cor, só uma estação do ano, só um tipo de planta, só um tipo de animal, todo mundo de aparência igual, né? Todo mundo de uma mesma cor, tal. Aí você fala, pastor, mas ia acabar com o racismo. Irmãos, deixa eu falar com vocês uma coisa, Deus criou cada um de nós de um jeito diferente, para manifestar a glória dele. Uma pessoa branca é para manifestar a glória de Deus. A pessoa negra é para manifestar a glória de Deus.
O branquelão, o albino é para manifestar a glória de Deus. O, sei lá, como é que fala? O pardo, o vermelho, o amarelo, todos são para manifestar a glória de Deus, queridos. Todos nós somos imagem e semelhança de Deus. O homem e a mulher são imagem e semelhança de Deus. Tá? Ia ser assim, a vida seria ruim se tudo fosse igual, mas não foi o que Deus fez, então nós temos que ser gratos por isso. Somente um Deus sábio poderia ter planejado tantas coisas diferentes, e somente um Deus tão poderoso poderia fazer tudo isso existir. No verso 24, né? Cheia está a terra das tuas riquezas. O salmista não está falando de diamante, não está falando de ouro. A riqueza de Deus somos nós. O termo traduzido por riqueza são bens, propriedades. E lembra que foi Deus quem criou todas as coisas. E tudo pertence a Deus. E Ele que tem o direito de nos dizer como nós devemos usar. E quando o negócio sai errado é porque a gente deixou de usar do jeito que Deus ensinou. Então, quando nós exploramos indevidamente esse mundo maravilhoso, a gente explora indevidamente a natureza, nós pecamos e esquecemos que somos apenas mordomos. Nós não somos proprietários. E que um dia nós teremos que prestar conta de como empregamos esses recursos aqui nessa terra. Um dia nós vamos prestar conta do lixo que a gente produziu também. Um dia nós vamos prestar conta dos animais que nós judiamos. Não estou falando do animal que você comeu ali. Inclusive, você não pode judiar do animal. Tipo assim, vou matar o boi ali, primeiro eu vou judiar dele, vou espetar ele lá. Não pode fazer isso, não. Não é isso, é covardia, é crime, é pecado. Está entendendo? E para piorar, a carne ainda fica até contaminada, né? Diz que se matar o boi estiver agitado, a carne fica dura, fica amarga, tá entendendo? É brabo, irmãos. O trem é... Hoje eu fui no supermercado comprar um litro de leite, aí eu vi lá um novo tipo de leite de vaca. Leite, eu falei, que leite caro que é esse aqui, né? As marcas a gente conhece, a cor da caixinha é diferente. Aí eu fui ler lá um pouquinho que são vacas especiais. Que o leite, elas foram criadas de um modo, né? Eu li rapidamente, depois eu vou ler de novo. Depois vocês vão lá para você ver. Eu tive quase comprando uma caixinha. Só pode. Mas não falaram lá da vaca assim que tem até uma alimentação diferente. E é garantido que o leite dessa vaca não vai criar um efeito colateral na gente. Eu falei, uai. E é leite, não é desnatado, nada disso não. Eu vou comprar adesado. Vi lá no fazer uma propaganda pro Estrela, vi foi lá. Então assim, não é por causa disso não é por causa da própria lactose não. Sei não, lá promete não ter desconforto. Depois eu vou comprar para experimentar, né? Só pode. Sabe, é? Depois eu vou. Que isso, hein? Mas tá melhor. Não pode ter estresse, né? Depois eu vou ler com mais cuidado, né? Mas, tipo assim, isso aí teria que ser comum, né? Mas é a natureza. Então, o que é os monstros marinhos? Algumas tradições vão trazer a palavra Leviatã. Isso gera tantas especulações. São dinossauros. O Leviatã é o monstro do Lago Ness. Se é que existe o monstro do Lago Ness, né? E tudo. Imagina, por exemplo, irmãos, um salmista avistando uma baleia gigante, né? Poderia ser uma baleia, poderia ser um peixe grandão que talvez tenha sido já até extinto mesmo. Ou esse Leviatã seja um animal peculiar mesmo também, a gente não sabe, né? Fica essa dúvida. E no oceano, meu filho, tem tanta criatura ali que é só Deus mesmo que sabe. Mas Deus agrada deles, eles estão ali. A água viva que queima as pessoas lá, né? Graças a Deus, nunca encostei naquele trem lá no mar. Ela serve para alguma coisa. Ela tem até os predadores dela, né? Já foi queimada de água viva? Aí.
Faz calor no Rio Grande do Sul para ir em praia, Tati? Ah, é? Ué, interessante. Tatiana, nossa... Não, Tatiana é gaúcha, mas não, ela é mineira. Não, ela continua representando os gaúchos aqui. Ela ainda tem o sotaque, então tá valendo. Então, queridos, Deus ele não tem prazer algum em nos ver destruindo a natureza para a gente poder ganhar dinheiro. Ah, vou desmatar. Ok, você precisou desmatar? Planta de novo. Está entendendo? Planta de novo. Nós estamos lá com o terreno da igreja, né, Manti? Nós reservamos uma parte lá que nós não vamos mexer. Vai ficar do jeito que está a natureza. E naquilo que vamos mexer já tem um tanto de planta, já tem um tanto de árvore plantada. E outras que vão ser plantadas. Para a gente poder cuidar. Amém? A gente tem que saber cuidar da natureza. Isso é coisa de crente. Tem crente que não cuida da natureza. Tem crente que não cuida do terreno, não cuida dos animais, não cuida da criação de Deus. A gente tem que cuidar. Né? A gente tem que saber cuidar. Quem cuida dos animais, o que a Bíblia fala? O homem bom, o que ele faz? Ele cuida dos animais, não é assim? Está escrito na palavra de Deus? Ele cuida dos animais. E o animal que serve para ele se alimentar, ele também tem que ser cuidado. Estou falando. Né? Eu não escandalizo com essas fazendas que as vacas ganham ducha e ventilador, não, para ter carne mais macia, o leite mais gostoso, não. Está cuidando. Não pode fazer covardia com os bichos. Aqui no norte de Minas está uma infestação daqueles grilos, né? Não é assim? Hoje eu vi um calango desse tamanhozão comendo um tanto de grilo. É só não matar os calangos, gente. O que eu chamo de calango é o que vocês chamam de lagartixa, viu? Sei lá. Dega não existe. Essa deguinha chama lagartixa. Então, o que vocês chamam de dega é lagartixa. Né? E aquela do muro, que fica em cima do muro, a gente chama de calango, e vocês chamam de lagartixa. Esse verde a gente chama de lagarto. E aquele que tem várias cores é o camaleão. E o tiu é aquele que parece sei lá, um jacaré, um trem doido lá. Entendeu? Então, o calango do muro é o que vocês chamam de lagartixa, viu? Aquilo come escorpião, aquilo come aranha. O bicho bom, viu? É o tal é o tal que vocês chamam de lagartixa, que é o calango. E a deguinha é a mesma coisa. Você sabe quem é o predador da muriçoca, do mosquito da dengue, do pernilongo? Vocês conhecem? Não é a raquete elétrica, não. Tem um que come, você sabe qual que é? Quem? Se der bobeira perto dela, come também. A lagartixa também come. A lagartixa come os mosquitos tudo, mas o predador natural, número 1, de pernilongo, muriçoca, é a libélula. Quando você vê uma libélula voando aí na sua casa, você pode falar, opa, fica à vontade. Aquilo não ferrou, ela é bonita. Aquilo é o predador da muriçoca. Entendeu? Tanto que, segundo os pesquisadores, a muriçoca ela sente a vibração de quando está chegando as libélulas, ó, casca fora. Uma vez em São Paulo, eles fizeram um experimento de colocar uma vibração numa antena de rádio para poder ver se diminuía as muriçocas, mas não deu certo o experimento. Entendeu? A libélula é o predador. Conferiu aí, né? Conferiram aí no Google aí? Pode conferir aí, a libélula. Se não me falha a memória, uma vez uma professora me disse que uma libélula vive apenas 24 horas. Ela nasce e morre no mesmo dia. Né? Tá vendo? Então a libélula é o predador. E por fim, irmãos, olha isso aqui, ó. Sabendo tudo isso sobre Deus e sua criação, nós temos sérias responsabilidades. De quê? De cumprir, para a gente cumprir, né? Sendo que a primeira delas é glorificar o Senhor. Outra coisa, nós temos que cuidar e glorificar a Deus, a começar com o nosso próprio corpo, a nossa mente, as nossas aptidões, os nossos bens. Devemos aceitar com gratidão tudo que Deus nos deu, expressando bondade e usando todas as coisas para glorificar o Senhor e não para nos satisfazer. É bom demais a gente ter as coisas, não é? Mas é para a glória de Deus, irmãos. E tipo assim, o que a gente tem nos satisfaz? Satisfaz, mas é para a glória de Deus. Amém? Deus deu para a gente. Tudo Deus deu para a gente. Isso que é dominar. Está entendendo? Está escrito em Romanos, né? Nós temos o texto de Romanos, de Coríntios, capítulo 4.
E por fim, devemos louvar o Senhor, o Criador, e é uma dádiva maravilhosa é louvar o Senhor. Nós podemos liberar palavras de louvor ao Senhor. Então nós precisamos voltar a cantar hinos, hinos que louvam o Senhor, parafrasear os salmos que exaltam ao Senhor, o Criador. Parafrasear o salmo é isso que a gente faz aqui. O nome dessa série é Aprendendo e Vivendo os Salmos. A gente poder parafrasear um salmo. É isso que a gente está fazendo, é ler o salmo e aplicar na nossa vida. É parafrasear, por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu vou parafrasear esse salmo, é o Senhor que me sustenta em tudo. É o Senhor que coloca tudo o que eu preciso para eu poder viver e não vai me faltar jamais. É poder trazer isso para a gente, colocar na prática da nossa vida. Amém? Amém. Né? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta em relação ao nosso conteúdo? Se quiser, pode ficar à vontade. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Está na benção? Hoje no YouTube aqui, acho que deu um probleminha na transmissão. Mas depois fica bom. Qualquer coisa, deixa a pergunta aí. Amém, povo de Deus? Então vamos ficar de pé para a gente orar, né? Vamos glorificar a Deus por esse estudo abençoador, né? A gente, até nisso, né? A gente vai estudar a palavra de Deus. Estava falando com o missionário Gabriel ali, né? Quantos teólogos existem, né? A gente cita um, cita outro, aí vai na biblioteca, tem um, tem outro. A inteligência que Deus deu, até para compreender os mistérios dele. Amém? Vamos agradecer o Senhor, lembrando que amanhã tem a célula, né, Tica, na sua casa. Amanhã tem reunião do conselho, Miliano, Adão, reunião do nosso conselho aqui. E Deus ele vai falar muito nos nossos corações, em nome de Jesus. Sábado é o culto na Irmã Maria, né, Irmã Cida? Amém. Depois nós vamos organizar para a gente, um dar carona para o outro aí. Amém? Lá no Espinho. No Espinho. Senhor, muito obrigado pela tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia. Obrigado, Deus, porque é o Senhor quem cuida de nós. Tudo é para a glória do Senhor, Pai. Tudo que temos hoje, tudo que foi criado, mesmo que tenha sido pelas mãos do ser humano, é para a glória do Senhor, porque foi o Senhor que deu a inteligência, foi o Senhor que deu a sabedoria, foi o Senhor que nos deu a ciência. A ciência ela é do Senhor, o Senhor nos deu. Pai, muito obrigado, nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus, te exaltamos em nome de Jesus. Faça o teu querer na nossa vida sempre, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe nossa casa, nossa família, a nossa vida, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Vão em paz. Tenham uma ótima semana em nome de Jesus. Deixa eu te perguntar. Você que tirou. Deixa eu colocar aqui no microfone, fica ligado. O aqui não desligar o microfone. Não é, eu também não sabia, não. Já aconteceu isso. Entendeu?